erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Nós celebramos, irmãos e irmãs, essa missa de Quinta-feira Santa, missa de lava-pés. Pela manhã nós tivemos a missa de Santo Crisma, na Arquidiocese, hoje. Este evangelho dessa noite é de João, no capítulo 13, versículo de 1 a 15. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou na cintura, derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então, lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar, senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E diz aos discípulos: compreendei o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo, Jesus amou a todos até o fim. O amor de Deus é um amor que não tem limite. Nessa quinta-feira, com esse evangelho, vamos meditar, sobretudo nesta semana, que é uma semana muito importante da paixão, e meditar essa palavra de Deus que nos foi proposta pela igreja. Padre, como Jesus sabia que era chegado a hora dele partir desse mundo e voltar para o Pai? Jesus sabia porque ele sempre soube, desde o momento que ele saiu do seio do Pai, ele sabia da sua missão, aquilo que ele veio realizar. E muitas vezes Jesus diz: não contei isso a ninguém, até que o Filho do Homem seja entregue. Então, ele sabia os momentos, e Deus, o Pai, sempre estava com ele e ele com o Pai. Então, ele já percebeu, depois do trabalho dele, que o tempo já tinha chegado. Mas por ser ele mesmo Deus, e na intimidade com Deus, o Pai, naquilo que era o tempo estabelecido por Deus, e estava ali, chegando. Os discípulos, o mundo que não sabia quando que ia acontecer.
mas ele já tinha dito, descreveu até como é que seria a sua morte, a sua ressurreição. Então tudo para ele era muito limpo, muito transparente, ele sabia. E ele sabia que ele precisava passar. Nós vemos nessa missa de hoje, a ceia, lá no jardim, ele vai dizer para o discípulo, já está chegando a hora, o Filho do Homem vai ser entregue, alguém de vocês vai me trair. Então ele sempre soube em detalhes o que ia acontecer com ele, e Deus sempre o comunicou. Isso é importante. Padre, no texto, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Qual o significado desses gestos de Jesus? Jesus levantou, desceu, tinha saído, quer dizer, levantou-se da mesa, tirou da mesa, ele tinha a posição dele do mestre, tirou o manto, aquele que dava para ele até uma certa autoridade, para entrar no serviço de humildade. Isso quer dizer, ele se faz humilde, se faz pequeno. Na tradição daquele povo, quem lavava os pés das visitas era sempre o servo, o escravo, o empregado, alguém que é menor do que o dono da casa. O dono da casa, o chefe, nunca lavava os pés de ninguém. Então, se fazer pequeno é um grande sinal de humildade. E essa humildade eleva. Então, ele vai cingir-se para mostrar também de que tem que ter a coragem, tem que ter essa humildade, e a prontidão. Cingir-se é a prontidão para estar sempre a serviço. Deus, lá no livro do Êxodo, quando fala para o filho de Israel, de sair, de comer a carne, passar o sangue nas portas, olha, o bastão, as ervas amargas, a carne assada, cintura nos rins, cingir-se, o bastão, cingir-se ali, prontidão também para ir entregue totalmente a Deus. Ele coloca essa toalha, cinge-se, entrega, prontidão para estar a serviço do Pai e faz o serviço. É isso que quer dizer que também nós, como igreja, como povo de Deus, cada um de nós como cristão, tem que ter essa humildade, tem que se abaixar, rebaixar, para que Deus possa nos elevar. Padre, por que Simão Pedro e os demais discípulos questionaram a ação de Jesus ao lavar os pés deles? Exatamente, questionaram porque ele é o mestre, e o mestre não pode lavar os pés. Então, está no lugar errado de fazer um serviço que não é dele. Então, você não vai me lavar os pés. Eu posso te lavar, mas você não me lava. É o que o Pedro vai questionar por esse motivo. Normalmente, na tradição, na vivência, não é o maior que vai lavar os pés do pequeno, mas é o pequeno que lava os pés dos grandes. Então, a resposta de Jesus é clara, agora é mudança. O grande está a serviço, e que todo aquele que quer ser grande tem que servir. Padre, Jesus responde a Simão Pedro: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está limpo. O que Jesus quis dizer a Simão Pedro nessa resposta? É interessante que Jesus diz, quem se banhou, Jesus dá um banho para todos. Não só aquele banho de lavar os pés, mas a verdade, o contato dele, a evangelização, os ensinamentos dele, é um banho espiritual, é um banho de ensinamento que ele deu para ele, purificou as almas da vida deles, mas de todos eles, um não foi atingido, ou um não acolheu. Quer dizer, aquele Simão, Judas Iscariotes, ele não foi no mesmo caminho dos outros, não acolheu. É como se todos tomassem banho, ele continuou sujo.
mas preciso fazer esse sinal. Todos tomaram banho, nem todos estão limpos, e apontando do dedo em direção a Judas Iscariotes. Quer dizer, a vida de Judas não era uma vida limpa ainda, porque é o traidor e alguém com pecado mortal, porque entregando o outro para a morte. Então, lavar os pés, humildade, serviço, entrega a Deus, mas nem todos estão nesse caminho. Era cheio de simbolismo, né? A lavagem dos pés. Muito simbolismo, e que para nós hoje, e também para lavarmos os pés, nós escolhemos às vezes as pessoas, mas também prestamos atenção quem nós estamos escolhendo. Aqueles também que têm uma certa caminhada, as pessoas que podem dar um testemunho na igreja, e para não colocar alguém que não entende o que está acontecendo, esse lava-pés é o quê? Mas alguém que saiba que eu vou entrar, eu vou me comprometer com a igreja, eu vou servir. Aí, se nós podemos trazer catecúmenos comprometidos, que nós vemos que também seria uma coisa, mas aqueles que já estão no caminho de Deus, melhor ainda. Então, irmãos, irmãs, é que nós refletimos aqui, você também partilha com outros irmãos. Indica esses evangelhos que nós estamos partilhando. Toca o sininho, mas lá, e também partilha, indica, as pessoas vão sempre continuar, e essas nossas irmãs aqui vão agradecer a nossos irmãos. Atrás dessa tela tem aquele que também trabalha para transmitir, e isso em nome de Jesus. E o trabalho daqui é um trabalho que seja abençoado e que seja frutífero para muitas famílias e muitos corações que vão receber. Deus abençoe a sua casa, que essa semana seja realmente abençoada, que você tenha a ressurreição com Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. És o Senhor, tu és o Mestre, os meus pés não lavarás.